Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Confesso que estou nervoso. Já faz 1 ano e meio que eu não subo no altar. E para mim, como se fosse a primeira vez. Então, orem por mim. E confesso, igual o irmão Carlos falou, hoje o inimigo fez muita coisa para mim não poder vir no altar. Quando fala que é batalha espiritual, acreditem. Hoje, por volta das 11 horas, eu comecei a sentir dor no corpo, uma dor de cabeça que não parava. Tomei remédio, não cortou. Agora para a noite que melhorou. Mas, para a honra e glória do Senhor, estou aqui para trazer a palavra dele. Abra sua Bíblia em Jeremias 18. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 6. A igreja toda achou? Vamos iniciar a leitura. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pode se assentar. Eu tenho essa palavra já faz um bom tempo, e eu ouvi falando pro pastor, eu sou, acho que pior que Jonas, porque essa palavra eu tenho no coração já faz 1 ano. E confesso para os irmãos, essa semana tentei estudar, lia, escutei muitos estudo, mas o Espírito Santo não deixou eu sentir algo. Ia fazer um esboço, igual eu falei para minha esposa, mas Deus também não deixou eu fazer um esboço. E eu vou estar aqui ministrando a palavra em nome dele, porque ele tocou no meu coração no momento de... No versículo 1 se diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Não foi Jeremias que foi procurar o Senhor. Jeremias estava em seu aposento. Creio eu que, igual fala aqui na palavra, que ele está para ele levantar. Creio eu que ele estava ali meditando sobre a palavra. E nesse versículo eu sinto como assim a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Todos aqui, Deus já veio a palavra do Senhor. Quando a gente estava lá fora, no mundo, Deus veio, usou alguém, ou mesmo o Espírito Santo chamou alguém e falou: vá à casa do oleiro. Quando ele desceu à casa do oleiro para ouvir as suas palavras, aonde que é a casa do oleiro? É aqui onde estamos. É a igreja, aonde escutamos a palavra dele. É aqui, ouvindo o pastor, os irmãos trazendo a sua palavra, os louvores falando conosco. Todos estamos aqui reunidos
devido à palavra do Senhor. Não estamos aqui reunidos para ficar falando um do outro, mas sim para trazer a palavra do Senhor. No versículo 3: E desci à casa do olheiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Essa obra somos nós, e a roda é a nossa vida. Então, assim, a gente sempre vai ser uma obra perante Ele. Quando Deus chama a gente para vir para a igreja, Ele quer moldar a gente. Muitas das vezes a gente está embarreado. Muitas das vezes a gente está cheio de pedra no coração. Um oleiro não consegue moldar uma pedra. Muitos têm um coração de pedra. O olheiro não consegue moldar na lama, pois a lama não cria forma. Nem a areia. A areia pode ser coisa mais linda, igual a da praia, branca, cristalina, mas se você não consegue moldar ela, já o barro você consegue. Creio que aqui todo mundo foi criança, já brincou de barro, e muitas das vezes a gente, quando a terra estava meio seca, nós ponhávamos um pouquinho de água. Às vezes erramos, deixava um pouquinho mais mole, a gente não conseguia fazer o que a gente queria. Quando Deus nos traz para a casa dele, Ele vem nos moldar de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando a pessoa está fazendo um vaso, eu olhei um vídeo, ele está com a mão dentro e fora. A mão de fora está ali apenas para ter o seu sustento, mas o que faz ter a forma, que faz moldar, é a mão que está dentro. E Deus começa a nos moldar por dentro. Isso, quando Deus pega o nosso coração, às vezes a gente está com muitas cicatrizes, às vezes a gente está nos quebrado, e Deus está ali nos moldando. Quando a gente está se formando um vaso, que a gente acha que a gente é um vaso, mas aos olhos de Deus, muitas das vezes não é. Porque o vaso tem que ser o bom olho dele. Não é vir para a igreja e querer se aparecer, subir aqui no altar, tentar fazer as coisas de qualquer jeito. Não é assim. Deus quebra, pois Deus, Ele começa tirando todas as impurezas do barro primeiro. Ele vai limpando tudo. Quando o vaso se despedaça, muitas das vezes o barro ainda está duro, e ele vai ponhando água, amolecendo esse barro. Muitas das vezes a gente está com o coração duro, e a gente vem na igreja mesmo com o coração duro, não abre o coração. Muitas das vezes Deus fala com nós sobre os louvores. Muitas das vezes a palavra vem de encontro com a gente, mas a gente está com o coração duro. A gente não deixa Deus trabalhar. Mas quando Deus começa a trabalhar para a gente, no nosso coração, e a gente abre, tem a nossa renúncia, começa a obedecer a Deus. A obediência de Deus, ela é tremenda. Tudo que muitas das vezes, igual o pastor falou aqui agora há pouco, das bênçãos, muitas das vezes é porque a gente não está obedecendo. Igual eu falei e repito, eu fiquei mais de um ano com essa palavra e eu correndo dessa palavra. Sofri muitas consequências, sofro até hoje. Tudo que a gente faz para fugir de Deus, a gente sofre a consequência. Pois Deus conhece cada vaso que Ele tem. Cada vaso que tem aqui
é feito de um barro diferente. Esse barro não é igual ao outro. Tem gente que vem aqui para louvar, tem gente que vem aqui para pregar, tem gente que vem aqui para fazer os dois. Tem gente que vem na igreja para escutar a palavra do Senhor. Tem gente que vem para poder evangelizar, plantar uma semente no outro que está lá fora. Então veio, em versículo 5, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 6, não poderei eu fazer vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. O que Deus quer falar, muitas das vezes a gente está em desobediência. Essa desobediência nossa acaba gerando muitos conflitos, até mesmo dentro da igreja. Muitas das vezes um irmão não tem reverência com o outro. Um irmão aqui não obedece a palavra de Deus. Às vezes algum irmão vem aqui na igreja para ficar criando conflito, contendas, enquanto um está pregando ou está louvando, cochichando, conversando, dando risadinha. Isso não é bom aos olhos de Deus. Em Isaías 64:8, a Bíblia diz, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra de Tuas mãos. Todos nós devemos recolher que somos o barro, e o Senhor nosso oleiro divino. O único oleiro que existe e é divino é Deus. Outros procuram outras coisas para ser manipulados, mas o único que trabalha no nosso coração é o Senhor Jesus. Em Salmos 31:12, Davi reconhece a sua fragilidade dizendo, sou como um vaso quebrado. Após o seu pecado, Davi se sentia como um vaso quebrado e chegou a pensar que estava cortado à presença do Senhor. Muitas das vezes a gente pensando que o céu é só para gente perfeita, achando, nossa, todo mundo que vai para o céu é perfeito. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os feridos. Davi pecou muito, mas o que ele teve? Arrependimento. Não só aquele arrependimento de boca para fora, ele se rasgou o coração para Deus, pois Deus conhecia o coração dele. E em Provérbios 25, o sábio Salomão escreve dizendo, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. É preciso ser tirada todas as escórias da nossa vida para que nos tornamos vaso útil e santificado ao seu possuidor. O que seriam essas escórias? Algumas coisas são os vícios, as mentiras, são os nossos pecados. Isso gera as nossas rachaduras. Essas escórias como se diz a Karen de prega, são essas pequenas raposas. Quando a gente deixa essas pequenas raposas entrar em estimação, pois um vício no celular, ao invés de ler a Bíblia, pornografia, adultério, entre outros pecados, isso só estraga o vaso. Em Isaías 30:14, o profeta Isaías afirma que o Senhor quebrará como se quebra o vaso do oleiro os que rejeitam a sua palavra. E que nem eu disse aqui, eu fugi 1 ano de subir no altar e ele me quebrou. E ele me quebrou tanto que eu cheguei a um momento de pensar que eu não tinha mais o Espírito Santo em mim. Buscava o Espírito Santo, buscava sentir a presença do Espírito Santo, eu buscava o entendimento do Espírito Santo, não achava ele.
era pior do que quando você se perde uma pessoa. Quando você se perde o Espírito Santo, só quem perdeu sabe como que é difícil. E para você conquistar, não é fácil. Em Jeremias 18:4, o profeta diz que observou a casa do oleiro, como o vaso que fazia o barro se quebrou na mão do oleiro, e fez dele outro conforme parecia os seus bons olhos. Somente o Senhor pode restaurar completamente o vaso. Que nem eu disse, às vezes o vaso está rachado, vai quebrar, e Ele vai construir da maneira dos bons olhos dele. Em Atos 9:15, o Senhor diz a Ananias acerca de Paulo: vai que está para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Muitos vasos têm que trazer a palavra de Deus. Muitos vasos são levantados para trazer a palavra de Deus. Alguns acham que não tem a necessidade de vir aqui na frente, trazer um versículo. Alguns, igual eu volto a repetir, igual eu, corre da palavra. Mas só Cristo tem a misericórdia, pois nós temos que levar a palavra de Deus para ser cumprida tudo. E em Romanos 9:21, Paulo faz uma pergunta dizendo: ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para que da mesma fazer um vaso para de honra ou desonra? A gente não tem poder sobre Deus, pois a gente pode ser um vaso de honra ou um vaso de desonra. Qual a Bíblia diz, desde o início sempre houve dois caminhos, e a gente sempre teve duas oportunidades: seguiu a palavra de Deus e não seguia a palavra de Deus. Pois a gente tem que ser um vaso de honra, um vaso que honra a Deus. Ser cristão não é vir aqui na frente 1h30 cumprimentar todo mundo. Não. Ser cristão é lá fora, nas batalhas. Igual a irmã Joyce veio falar aqui, Deus tocou no coração dela de falar algo para alguém. Isso é ser cristão. A gente tem que dar exemplo lá fora. E em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo ainda escreve dizendo: cada um de vós saiba possuir o vaso em santificação e honra. Muitas das vezes a gente tem que se santificar. A gente tem que honrar a Deus, honrar o nosso pastor, honrar a Cristo. Muitas das vezes blasfemamos como Cristo. E em 2 Timóteo 2:21, a Bíblia afirma que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparando para toda boa obra. Aqui a gente tem que nos preparar para fazer as boas obras de Deus. Não é fácil. Muitas das vezes a gente vai falar algo de Deus para alguém, a gente vai ser crucificado. Mesmo que aqui no Brasil ainda não pegamos muita coisa, não sofremos muito. Agora alguns países afora é o que mais sofre. Em Apocalipse 2:26 ao 28, Jesus fez uma promessa ao crente vencedor dizendo: e aos que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e será quebrado como os vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai dar-lhe a estrela da manhã. Em Apocalipse é todas as promessas que a gente teve. Devemos ser um vaso de honra para que poder receber as nossas bênçãos lá na frente. Eu vou estar convidando o irmão Alberto para estar trazendo louvor. Peço que a igreja se ponha de pé. Abre o seu coração e deixa Deus trabalhar.
agrade os olhos do Senhor. Às vezes o processo é um pouquinho doloroso. Às vezes o amassar de Deus na nossa vida, às vezes não chega, mas vale a pena, vale a pena. Jesus é fiel. Eu quero contar, eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus. Se entregue nas mãos de Deus, como disse a palavra de Deus, como fala nas mãos do oleiro, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faz a obra, meu Deus, conforme parecer bem aos seus olhos. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego, sem te contemplar. Quebra este vaso rachado como escuro e tira as feridas que o mundo enviou. Muda como oleiro que tanto quer pra si. Reconheço que sou vaso, mas eu sou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sempre és oleiro que molda do teu jeito, faz o que eu sou. Aleluia! Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas. Aleluia! Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o dia apraz. Aleluia! Faz essa obra, meu Deus, somente o Senhor pode. Aleluia! Quebra este vaso rachado como escuro e tira as feridas que o mundo enviou. Muda como oleiro que tanto quer pra si. Meu amor, aleluia, Jesus. Reconheço que sou vaso, mas eu sou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do meu jeito, o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser um vaso que cura. Aleluia, faz a obra de Deus. Reconheço que sou vaso, mas eu estou sem valor por causa das cicatrizes. Aleluia! Mas eu sei que és oleiro que molda do teu jeito, o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz,
irás perguntar e me traga paz, pois eu quero ser oleiro, quero ser o vaso que me amar. Pois eu quero ser oleiro, quero ser o vaso que me amará. Aleluia! Louva a Deus com essas palmas, em nome de Jesus. Você pode estar se sentindo um caco, mas você está na mão do oleiro. Você pode estar se sentindo um pó, mas você está na mão de oleiro. Deus fala que mesmo que você seja um caco, você ainda vai ser um vaso. Eu peço perdão pelo pouco tempo da palavra e eu agradeço a oportunidade. Deus me atrapalhou bastante. Eu peço perdão para a igreja e que as palmas louvam ao Senhor.